Ele foi estudado e descrito por Christian Johann Doppler e, segundo ele, a frequência do som percebida pelo observador depende do movimento relativo entre o emissor e o receptor. Então, isso quer dizer que se o emissor estiver aqui e um receptor aqui, o que esse receptor vai escutar vai ser diferente do que esse receptor que está aqui em cima. E isso pode ser escrito da seguinte forma: é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e esse observador. O efeito Doppler pode ser observado também na sirene da ambulância, que quanto mais perto do observador o som, mais agudo é, e quanto mais longe, mais grave é. Isso é característica de qualquer propagação ondulatória. O efeito Doppler também pode ser observado na velocidade dos objetos. Essa velocidade ela pode ser medida através do raio laser e também das radiofrequências. Outro exemplo seria a astronomia, que é usado para medir a velocidade das estrelas em relação à Terra. E por último, da medicina, que é usado para medir o fluxo sanguíneo. Sobre o efeito Doppler, a gente tem uma fórmula aqui geral. É FO igual a FF, que multiplica VS mais ou menos VO, esses dois aqui sobre VS mais ou menos VF. O FO significa frequência aparente percebida pelo observador. O FF é a frequência real emitida. O VS é a velocidade de propagação do som. O VO, velocidade do observador, e o VF, velocidade da fonte. Esse mais ou menos, tanto embaixo quanto em cima, a gente pode fazer eles da seguinte maneira: a gente bota mais, tanto embaixo como em cima, quando a velocidade vai do observador para a fonte de som, ou seja, quando está indo na direção do observador para a fonte de som. E menos, sempre quando é da fonte de som para o observador. Então a gente pode aqui fazer essa linha. Fonte. A gente bota mais. E fonte. Observador, a gente bota sempre menos, tanto embaixo quanto em cima aqui nessa foto. Agora a gente vai fazer dois exercícios para deixar um pouco mais claro o efeito Doppler. Então, nosso primeiro exercício é: Ana está correndo em direção a Pedro a 4 metros por segundo e emitindo um som de 400 Hz. Considerando que Ana e Pedro estão ao nível do mar e que neste a velocidade é 340 metros por segundo, que é uma informação que nós devemos saber para os vestibulares, determine a frequência do som escutado por Pedro. Então, Ana é a nossa fonte sonora e ela está correndo a 4 metros por segundo em direção a Pedro e emitindo ondas sonoras de 400 Hz. Pedro está em repouso, a velocidade dele é 0 e ele é o nosso observador. Sendo isso, a nossa equação será negativa, porque a fonte está indo na direção do observador. Nós queremos saber a frequência do observador, a frequência que o observador está ouvindo o som da Ana, no caso. Então, a gente substituiu a frequência da fonte por 400 e o VS por 340. Aqui, o VO, que seria a velocidade do observador, é 0 e a velocidade da nossa fonte é menos 4. Essa subtração vai gerar em 336, que dividirá 340 para que o resultado, no caso 1,01, multiplique 400 e que no final gere 404,76 Hz. Agora a gente vai fazer a parte B do primeiro exercício,
Que frequência Ana escutaria se ela estivesse a 4 metros por segundo e Pedro emitisse uma nota musical de 800 Hz e estivesse em repouso? Repouso, velocidade 1 a 0 metros por segundo. Então a Ana está correndo, aqui nesse caso a gente inverteu, a Ana está correndo 4 metros por segundo, observadora em direção à fonte sonora, nesse caso fica mais, porque o observador está indo em direção à fonte sonora. O Pedro aqui está emitindo um som de 800 Hz e está em repouso, velocidade igual a 0. A frequência do observador é o que a gente quer saber. Então, a velocidade do som, que é 340 metros por segundo aqui e aqui. A frequência da fonte, que é 800 Hz, que o Pedro está emitindo, que multiplica. 4 é a velocidade do observador, 4 metros por segundo, que a Ana está correndo em direção à fonte sonora, mais ou menos 0, que é a velocidade da fonte em repouso, que vai dar 800, que multiplica 344 sobre 340. Essa divisão aqui vai dar 1,01, a gente multiplica por 800, então o final vai ser 808 Hz. Então a resposta da B é 808 Hz. Switch up the battery.